No Show da Tarde. Reportagem especial. Infarto em jovens. Por que costuma ser fatal e como evitar? Boa tarde, doutor Rogério Queiroz. Boa tarde, Cristiano. Primeiramente, gostaria de deixar claro aqui essa minha alegria de estar aqui com vocês, com a Rádio Difusora, e principalmente se tratando de assuntos relevantes à saúde, como o infarto. Bom, o infarto em jovens, engraçado, as pessoas relacionam o infarto com pacientes idosas, né? Pacientes já com uma idade acima dos 50 anos. Mas é sabido hoje que pacientes mais jovens também infartam, isso é um fato, né? Isso é uma realidade. Os fatores de risco, como você perguntou aí, geralmente são os pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes portadores de colesterol, pacientes tabagistas e os pacientes com antecedentes familiares, né? Histórico na família de pai, mãe, irmãos que tiveram algum evento cardíaco de infarto jovem, né, por volta dos 40 até antes mesmo dessa idade. Isso é muito importante na história, na anamnese desse paciente. Doutor, qual que é a idade média e a idade indicada para iniciar um check-up cardiovascular? Bem, recomendamos para pacientes que têm histórico familiar de infarto, e principalmente infarto em pacientes jovens, pacientes hipertensos, com alteração do colesterol, que se começa a fazer o check-up o quanto antes, por volta dos 20, dos 25 anos de idade. Essa é a nossa recomendação. Uma partida de futebol tem-se muita emoção, vive-se muita emoção. Pode levar ao infarto, doutor? Pode. Situações de extrema de estresse, angústia e a partida de futebol, se a pessoa tem um antecedente, se ela tem uma predisposição, ali você acaba liberando substâncias que pode fazer vasoconstricção, enfim, que pode levar a um infarto, né? Então, realmente uma partida de futebol em que esse paciente é submetido a um estresse, a uma alegria, né? Ele pode desencadear um quadro de infarto. Por que o infarto costuma ser fatal em jovens, diferente de pessoas acima de 60 anos? Os pacientes mais jovens, o infarto costuma ser fatal pela falta de circulação colateral. O que é essa circulação colateral? Os pacientes mais idosos, acima dos 50 anos de idade, eles têm a circulação colateral, que são vasos que se comunicam um com o outro e que dão sustentabilidade ao coração. Então, esses pacientes com mais de 50 anos, eles têm chance de chegar no hospital e ter plenas condições de ser tratado, evoluir para um cateterismo, para uma angioplastia, porque justamente por essa rede colateral que sustenta, ou seja, que mantém o fluxo sanguíneo no coração. O paciente jovem, ele não tem essa rede colateral. Ele não tendo essa rede colateral, dependendo da artéria acometida no infarto, não dá tempo dele chegar no hospital. Ele não consegue suprir, ele não consegue irrigar o tecido cardíaco, levando a arritmias malignas e, consequentemente, ao óbito. Quais são as principais medidas de prevenção aí do infarto, doutor? As principais medidas de prevenção do infarto é controle da obesidade, do tabagismo. Só um dado importante, infarto em pacientes jovens, quando a gente fez um último levantamento lá no DataSUS de São Paulo, de cada 10 pacientes que infartam com menos de 49 anos, 8 são tabagistas, né? Então a recomendação nossa é isso, é controle da obesidade, parar de fumar, fazer atividade física, ter um controle do colesterol, principalmente o colesterol ruim, que é o LDL, triglicérides, enfim, uma vida mais saudável, né? Doutor, importante, né? Tanto o jovem, a pessoa que vai fazer a sua atividade física, antes procurar também o médico. Sim, sem dúvida.
Nós temos que trazer tranquilidade para esse paciente, para que ele possa fazer a sua atividade física e, consequentemente, afastar algum problema inerente que possa acontecer com esse paciente. Então, a recomendação é essa mesmo, que se faça uma avaliação cardiológica antes de iniciar alguma atividade física. Doutor, o infarto em jovens acontece mais em homens do que em mulheres? E por quê? Sim, nós temos vários estudos que mostram que a relação é de 2:1 em pacientes jovens. Por quê? A mulher ela começa a ter uma relação igual ao homem de infarto quando ela entra após a menopausa, porque ela deixa de produzir um hormônio que é essencial como fator protetor cardiovascular. Mas antes dessa idade, dos 40 anos de idade, sabidamente, pelos registros, pelos estudos, a predisposição do homem é maior. Doutor, no próximo dia 22 agora comemoramos o Dia do Coração. Sim, próximo dia 22 comemoramos o Dia do Coração, um órgão nobre, puxando a sardinha aqui pro meu lado, né? E vamos cuidar do coração. Doutor, gosta de futebol, pratica, gosta de esportes? Sim, eu sou um esportista desde criança, adoro praticar esportes, jogo futebol, corrida, procuro manter uma atividade física regular e também gosto de assistir. Eu, em casa, tendo oportunidade, a gente está sempre vendo esportes. Tem aquele time do coração, doutor Rogério? Tenho. Eu estou num momento muito feliz, né? Eu sou flamenguista, né? Então, meu time do coração é o Flamengo. A fase está boa, mas que o flamenguista possa buscar um médico para cuidar desse coração, porque o ano está muito positivo, hein? Ah, com certeza é bom estar com o coração em dia aí, porque o ano promete, né? Doutor, hoje, ainda falando sobre o Dia do Coração, o senhor está vendo que as pessoas estão buscando mais o médico, estão buscando aí o cardiologista, estão talvez até com medo de sofrer aí do coração? Nós temos notado, de certo tempo para cá, até porque a mídia hoje, a imprensa ajuda muito a gente passar essas informações da necessidade de ter um controle cardiológico mais rígido. Então a gente tem notado cada vez mais pacientes mais jovens e com esse detalhe que a gente falou, um paciente que começa a alterar um pouquinho a pressão, que tem o colesterol alterado, começa a ter sintomas, ele vem cada vez mais nos procurando no consultório e o que é mais importante, às vezes o paciente está assintomático e ele quer fazer um planejamento, um acompanhamento no sentido preventivo, que é ótimo, que a melhor medicina que se faz hoje no mundo inteiro ainda é a medicina preventiva. Doutor, muito obrigado por esse esclarecimento, pela entrevista na nossa reportagem especial aqui no nosso Show da Tarde. Eu que agradeço mais uma vez aos ouvintes. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Esclarecimento muito importante a todos os nossos queridos ouvintes aqui da 95.3. Gentilmente nos recebeu aí durante esta semana o cardiologista Dr. Rogério Queiroz. Deu um tempinho ali, uma pausa ali na sua agenda que é lotada, seu consultório ali na rua Governador Valadares, bem próximo à igreja Nossa Senhora do Patrocínio. Então, muito obrigado ao cardiologista Dr. Rogério Queiroz na nossa entrevista especial Infarto em Jovens. Por que costuma ser fatal e como evitar? Então, vamos praticar exercícios físicos, vamos balancear aí com relação à nossa alimentação e vamos procurar um cardiologista. E na próxima quarta-feira, novamente, com uma entrevista especial aqui no Show da Tarde da Difusora 95.3.